Bom dia. Vamos meditar hoje no Salmo 127, que diz assim: segurança, prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua java, não serão confundidos quando falares com seus inimigos à porta. Então, olha só o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã. Que nós temos que edificar a nossa casa. Porque ele diz bem aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. É ter sabedoria, perseverança, é ensinar os filhos nos caminhos que eles devem seguir. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo que ele cresça e se desvie, mas ele não vai esquecer do ensinamento que recebeu dos seus pais. Muitos jovens hoje perdem-se por desobediência, por não obedecer. Mas também, os pais também estão deixando eles aí à vontade. E não é assim, olha só o que ele diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se eu não guardar a minha casa e os meus filhos, não adianta eu botar um vigia bem ali, que não vai servir. É isso que o Senhor está dizendo. Nós temos que primeiro vigiar a nossa casa. E quem está conosco, que são os filhos. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Por isso que temos que guardar, temos que ensiná-los de pequeno. O respeito, os princípios. Ele vai crescendo seguindo esses princípios. Hoje se vê vídeos de pais dizendo que não, menino de 4, 5, 6 anos, 7, ele não sabe mais o que faz. Ele não consegue mais controlar esse menino, porque não houve um ensinamento. Porque quando ele vai crescendo, você tem que sentar e conversar com ele, explicar o que deve e o que não deve. Porque ele vai crescendo sabendo que ele tem que obedecer. Porque quando ele tiver adulto que procurar um emprego, ele vai ter que obedecer ao seu chefe. Porque se ele não obedecer, ele vai ser demitido. Ele está ali porque tem alguém ao qual ele tem que seguir as ordens. Assim é ele quando é criança. Porque aqui diz, a palavra nos diz, eis que os filhos são herança do Senhor. É o Senhor que dá para que nós cuidemos dele. E o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então esse é o cuidar, é o ensinar, é o perseverar. Porque os jovens de hoje vivem, não é só os de hoje não. Todo período da história houve rebeldia de jovens, de adultos. Mas hoje, em decorrência das meios de comunicação, do uso da tecnologia, esses jovens eles estão refém dessa tecnologia. Esquecem até de viver, do brincar, do dialogar com seus amigos. Mas nós, como pais, temos que ensinar dentro dos princípios bíblicos. Porque se não ensinarmos, Deus vai nos cobrar pela nossa negligência. Por aquilo que deixamos de fazer. Porque olhe bem que ele diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor.
Então, os nossos filhos foi a herança que o Senhor nos deu para que nós cuidemos dele, ensinando para que eles sejam adultos respeitosos, respeitador do seu semelhante. Que você venha meditar nessa palavra de hoje, no Salmo 127. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos.